você que é membro dessa igreja, a você que nos visita pela primeira, pela segunda vez, sejam todos muito, muito bem-vindos. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, né? Hoje nós estamos aí com muitos irmãos faltosos por conta do feriado, muitos estão viajando, mas nós permanecemos aqui firmes, né? Nós que estamos aqui por perto, viemos à casa do Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, porque você está aqui, porque você veio hoje. Eu queria que os irmãos fossem abrindo aí as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo capítulo 4, nos versos 10 e 11. A Paola, enquanto ministrava, ela falou sobre Moisés, sobre a sarça ardente, e logo depois que Moisés teve esse encontro com o Senhor o chama para liderar o povo de Israel, enquanto eles saíam do Egito, em direção à terra prometida. E esse trechinho que a gente vai ler hoje na abertura do culto fala sobre isso. Êxodo 4, 10 e 11. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o mudo? Quem foi que fez o surdo? Aquele que vê ou o que não vê? Não sou eu o Senhor? E essa palavra chama a nossa atenção para nos dizer que Deus, Ele fez todos nós. Deus sabe de todas as nossas dificuldades. O Senhor conhece cada um de nós no mais profundo do nosso íntimo. E se você tem alguma dificuldade, Deus permitiu que ela acontecesse. Então, se Ele permitiu, é porque Ele tem propósito, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis e a gente se esquece que foi o Senhor que nos colocou ali, foi o Senhor que nos fez dessa maneira, né? Então, que nessa noite a gente entenda que todas as nossas características, mesmo que a gente ache que elas não são tão boas assim, foram nos dadas por Deus. Então Ele tem a nossa vida, Ele tem o controle das nossas vidas nas mãos dEle, né? Como quando Moisés foi chamado para liderar e ele disse: Senhor, eu não sei falar direito, é isso mesmo que o Senhor está fazendo comigo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Tem certeza? Porque eu não consigo, eu não estou apto, né? Na minha capacidade humana eu não estou apto a isso, mas o Senhor vai, capacita, fortalece, coloca Arão para ajudar Moisés, né? Quem Deus tem colocado na sua vida para te ajudar? Para e pensa um pouquinho. O Senhor sempre nos ajuda, sempre coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar nessa jornada. Amém? E eu trouxe essa palavra de abertura hoje porque nós estamos aí no mês de conscientização, de informação e de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Na quinta-feira nós tivemos aqui um culto promovido pelos Autistas do Rio, um dos ministérios dessa igreja. Foi um culto abençoadíssimo, onde nós tivemos aqui uma palavra informativa de conscientização, falando também sobre o que o Senhor fala conosco, sobre essas pessoas que estão no espectro. E queria dizer para a igreja que o mês de abril, ele é um mês de conscientização e informação sobre o autismo, mas o autista, ele é autista todos os dias do ano. Então, que nesse mês a gente possa estar mais informado, mais consciente, para ajudar aquelas pessoas que precisam da gente, que estão dentro do espectro. Amém? Queria que você reclinasse sua cabeça, se colocasse em silêncio, se você pode, para a gente orar ao Senhor. Papai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia que o Senhor preparou para nós, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Obrigada, Senhor, porque nós somos livres para proclamar o Teu nome, para levar o Teu Evangelho, para aprendermos mais do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, meu Deus. Nós colocamos a vida de cada um de nós aqui em Tuas mãos, Senhor, no Teu
teu altar nesta noite de domingo. Fala conosco, Senhor, através da mensagem que vai ser colocada aqui. Que haja transformação nesse lugar hoje, Senhor. Que haja salvação nessa casa hoje, Pai. Espírito Santo, conduz da maneira que o Senhor achar melhor. Conduz o pregador dessa noite. Que a tua unção, ela desça, Senhor, fresca. Que a tua palavra seja transmitida a todos os corações. Em nome de Jesus. Amém. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, venderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é Filho de Deus. Mas eu quero ler com você o verso de número 45. Vai ser projetado ali, nós vamos ler todos a uma só voz. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Mais uma vez. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Para nossa surpresa, com o avanço da ciência, a ciência tem descoberto muitas coisas que vêm para confirmar aquilo que a palavra de Deus já nos falava. Uma dessas confirmações apontam para o ano de 33 da era cristã, o ano de 33 da nossa era cristã, no exato dia 4 de abril desse ano. Houve um eclipse, e você sabe que a ciência mostra que tudo que existe no céu funciona como um relógio, como engrenagens. Então tudo é cíclico, tudo é preciso. E olhando para trás, eles descobriram que isso que nós acabamos de ler aqui, que houve trevas desde o meio-dia até as 15 horas da tarde, aconteceu exatamente nesse dia 3, eu falei 4, mas é 3 de abril do ano 33 da nossa era. Exatamente nessa hora. Começou o meio-dia e no fim das 15 horas não, findou um pouquinho antes, às 14h50, segundo o parecer da NASA. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós estamos vindo uma sequência de mensagens, e domingo passado eu preguei sobre o Senhor Jesus ressuscitar, a visão que João teve na ilha de Patmos, do Senhor ressuscitado, o Rei glorioso, o Todo-Poderoso Jesus. Mas nós hoje estamos voltando um pouco, ainda nesse clima de Páscoa. Nós temos visto a quantidade de pessoas que, apesar de muita gente estar esfriando na fé, a Páscoa ainda tem sido celebrada. E nós temos dito aqui que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o centro de todas as coisas, diz a sua palavra. A Bíblia diz que quando ele veio, ele dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. Porque nós, por conta disso, hoje nós vivemos no ano Domini, ou ano do Senhor.
Nós comemoramos hoje, estamos vivendo a data de abril de 2024, porque o Senhor Jesus veio nesse mundo. Tudo que cerca a pessoa de Jesus é cercado de sinais celestiais. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aí marcada nesse texto de Mateus, e nós vamos para o capítulo 1 de Gênesis, porque você começa uma meditação falando sobre eclipse, e os irmãos que têm acompanhado as nossas mídias aí, você sabe que amanhã não é só o Brasil, mas todo mundo tem uma grande expectativa com esse eclipse chamado eclipse total, que vai acontecer exatamente amanhã. Esse eclipse ele vai ser visto em vários países do mundo. No Brasil ele não vai ter, nós não vamos ser privilegiados. Exatamente agora nesse tempo, eu estava lendo a estatística dizendo que a quantidade de pessoas que comprou passagem para fazer um voo para os Estados Unidos, nas regiões onde vai acontecer esse eclipse total, é uma previsão fora do comum. Já chega a 4 milhões de turistas que estão indo só para ver esse eclipse total que vai acontecer, e de fato é um espetáculo celestial que deve ser visto, mas deve também ser lembrado que tudo que a palavra de Deus já havia mencionado para o nosso bem, ela falou. Quando Deus esteve criando o mundo, no capítulo 1 de Gênesis, eu quero ler um versículo com você. Capítulo 1, versículo 14. Se os irmãos projetarem, a gente vai ler juntos ali. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E quando lemos esta palavra para sinais, no original em hebraico estava dizendo para eventos que irão acontecer. A tradição, ela sempre veio carregada, não a tradição cristã, mas a tradição de sinais no céu sempre veio carregada de muito misticismo. E quando se tinha um eclipse e as pessoas não sabiam por que acontecia um eclipse, eles ficavam muito temerosos, achando que algo terrível fosse acontecer. Ficavam em pânico. Algumas pessoas tiravam a sua própria vida por causa dos profetas do caos dos seus dias. E você vê agora isso acontecendo lá nos Estados Unidos. O que foi orientado aos americanos? Olha, como nós não sabemos que tipo de caos que vai se instalar, por conta do volume de gente que vai estar aqui nos Estados Unidos, então nós vamos decretar que as escolas fechem, que as pessoas, que os americanos comprem comida para não precisar sair de casa, para nós não termos problema com o nosso turismo. Isso está acontecendo agora. Então amanhã vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que se você gosta de ver essas coisas assim celestiais, assim como eu gostaria também de estar lá nos Estados Unidos para ver isso que é um espetáculo celeste. Simplesmente do nada o sol ser coberto com a exata projeção da luz sobre si. Mas o que a Bíblia tem a ver com isso? Aliás, a Bíblia tem tudo a ver com isso. O Senhor Deus disse, logo quando criou as estrelas, o sol, a lua, Ele disse que tudo que Ele colocou no céu, Ele colocou, não foi só para iluminar e para definir estações, Ele colocou também para sinalizar. Em outra ocasião, quando lemos em Mateus 24, os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinais nós teremos a respeito da sua vinda? E o Senhor Jesus deu sinais. E um desses sinais é quando Ele disse que haveriam sinais no sol, na lua, e que nós deveríamos olhar para o céu. E Ele completa ainda dizendo: quando vocês começarem a ver essas coisas acontecendo, sabei
porque a vossa redenção está próxima. Então, tudo aquilo que no céu é sinalizado, nós deveremos aquecer o nosso coração, dizendo: a palavra está se cumprindo, a palavra de Deus é a verdade. Lucas 21, 25, vamos ler juntos aí. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do gemido do mar e das ondas. Tsunamis sempre aconteceram sobre o nosso planeta. Sempre houve tsunami, mas nunca houve com a frequência que nós temos tido nos últimos 100 anos. Sempre houve terremotos, mas nunca com a incidência que nós temos tido nos últimos 50 anos. Esse ano nós estamos tendo aí uma ameaça de um possível apagão da internet por conta da massa coronal do Sol. O Senhor disse: haverá sinais no Sol. A própria ciência também diz que a nossa Lua, ela está se afastando da Terra cerca de 3 centímetros a cada ano. Sinais na Lua. A China hoje conseguiu pousar no lado oculto da Lua uma nave dela lá, uma pequena nave, para sondar o que tem lá. E não foi o Pink Floyd que colocou o nome no seu disco que fez sucesso, já pensando que haveria extraterrestres do outro lado oculto da Lua. Mas tudo aponta para a volta do Senhor. Eu não acredito que Jesus está às portas. Quantos aqui creem? Você pode dizer glória a Jesus? Pior do que os sinais dos céus e da terra, que nos fazem levantar a cabeça e olhar para cima, são os sinais que estão acontecendo no nosso próprio planeta, entre a própria humanidade. Então o Senhor diz que nos últimos dias seriam dias difíceis, dias terríveis, e que Ele não nos deixaria sem informação. Ele disse e pontuou na sua palavra, especialmente no seu Evangelho, sinais de que estaria próximo à sua vida. Eu quero que você volte para Mateus 27, para nós meditarmos sobre o texto que nos serve de base. Esse texto que nós acabamos de ler, da morte do Senhor, ele está recheado de mensagens para a sua vida no dia de hoje. No versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Nós terminamos agora de fazer um curso sobre o tabernáculo, um curso maravilhoso. O tema do curso foi o tabernáculo e a pessoa de Jesus. Nós descobrimos no estudo do tabernáculo de que o tabernáculo, desde a parte exterior até a parte interior, fala sobre exatamente a pessoa de Jesus. E uma das coisas que nós aprendemos foi que para chegar lá no lugar mais sagrado do tabernáculo, precisava haver toda uma parte cerimonial, ritual. Depois que o Senhor Jesus veio a esse mundo e cumpriu com tudo aquilo que aprovou o Pai, o querer, diz a palavra do Senhor Deus, que então Jesus rendeu o Espírito e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Está consumado. Está consumado quer dizer, está pago. Nós não podemos ler esse texto sem ler os textos paralelos. Quando lemos os evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um fala no seu ponto de vista, como testemunha daquilo que eles viram. Nós estamos hoje olhando apenas o testemunho do que Mateus viu e julgou importante, debaixo de uma iluminação divina, deixar registrado. E aqui diz no versículo 51, então, que desde a hora sexta, versículo 45, até a hora nona,
houve trevas sobre a terra, houve um eclipse, segundo a própria NASA. E no versículo 51, depois do Senhor Jesus ter entregue o seu Espírito, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e não foi de baixo para cima, foi do alto para baixo. A tradição rabínica diz que um anjo desceu naquele lugar e rasgou o véu de cima para baixo. Esse véu era espesso demais para uma mão qualquer rasgar. Foi um mover sobrenatural. Esse véu fazia separação. O único que poderia entrar dentro daquele lugar, chamado Lugar Santíssimo, era o sumo sacerdote. Quando Jesus diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e pende a cabeça, morto, a Bíblia diz que então lá dentro do templo o véu se rasga de cima a baixo. Isso tem alguns significados para nós como igreja. Nós cantamos aqui: o véu que separava o homem do seu Criador, já não separa mais. A luz que outrora apagada, onde? No eclipse, na escuridão da nossa ignorância, agora a cada dia brilha mais. É por isso que nós cantamos e celebramos não só a morte do Senhor, mas a ressurreição do Senhor. A igreja de Jesus é a igreja que confessa não o Cristo morto, mas que confessa que Jesus morreu, mas ressuscitou e vivo está, orando por mim e por você. Louvado seja Ele, louvado seja Ele. Então o véu foi rasgado, partiu de Deus. O que separava eu e você não separa mais. O próprio Deus rasgou através do sacrifício do Senhor Jesus. A partir de agora, você pode entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença do Pai Todo-Poderoso. A partir de agora, Ele, o Senhor Jesus, Ele abriu esse novo e vivo caminho pelo véu da sua carne. Pelo véu da sua carne. Por isso, quando celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós comemos o pão que nos lembra o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos machucados dele, pelas feridas dele, pela carne dele rasgada, nós fomos curados, nós fomos libertos. Ele quer curar e libertar você nessa noite. E através desse véu que foi rasgado, de maneira sobrenatural, um novo e vivo caminho foi aberto. Uma nova porta foi aberta. E agora todos nós temos livre acesso ao Pai por causa do Senhor Jesus, que por mim e por você pagou o preço. Isso é precioso demais. Quando lemos a carta aos Hebreus, Hebreus nos fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas mazelas, das nossas dores. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote perfeito, que tornou o sacrifício único através da morte da cruz. Foi Ele mesmo, o Senhor Jesus. Através dele, eu e você podemos ter direto acesso ao Pai. Nós achamos assim, eu já ouvi isso algumas vezes: eu não quero importunar Deus com os pequenos problemas da vida. Deus deve estar muito ocupado para cuidar da sua criação, e o meu problema não é tão importante. Mas hoje nós tivemos aqui pela manhã uma escola bíblica, onde a lição que foi ministrada foi a importância da oração na vida do cristão. O cristão fiel é o cristão que ora. O cristão fiel, ele tem o prazer em investir tempo na sua relação com Deus através de uma vida de oração. E na nossa vida de oração, nós não abrimos o coração com o Pai só com aquilo que nos é pesado. Não, nós falamos das coisas boas da vida. Nós conversamos das coisas simples da vida.
ela diz que Deus não nos trata conforme nós merecemos, porque Ele é bom. O salmista diz assim: provai e vede que Ele é bom. E o Deus que é bom, Ele fez toda a parte dele para que nós pudéssemos ser alcançados pelo amor dele. O texto que nós, como igreja, mais confessamos, declaramos e declamamos é o texto que está em João 3,16, que novamente nós vamos falar juntos hoje. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você morra eternamente. Deus quer que você viva eternamente. Mas o segredo para você viver eternamente é você receber na sua vida o senhorio de Cristo. É você convidar Ele para entrar na sua vida e tomar o leme na sua vida e deixar Ele conduzir a sua vida. Por isso que um dos salmos que nós tanto amamos, o Salmo 23, fala que Ele, o Senhor, é o nosso pastor, e quando por Ele somos pastoreados, nós não temos falta de nada. A Bíblia diz nesse texto de Salmo 23 que Ele está conosco, Ele nos leva às águas tranquilas. Quando as coisas estão turvas no nosso coração, Ele traz clareza, Ele ilumina as trevas da nossa vida, Ele nos conduz aos pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma. E uma coisa que Ele me incomoda hoje, eu quero falar talvez para alguém aqui. Você que pensa em sair de onde está para ser honrado em outro lugar, Ele quer honrar você no lugar da sua vergonha. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não é longe dos inimigos, é na presença dos inimigos. Mas eu quero que você volte para Mateus 27, para a gente continuar meditando nesses textos sagrados. Capítulo 27, no versículo 46. Aqui diz o texto: e por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse que disse: Deus meu, por que o Senhor me deixou desamparado aqui? Primeiro sofrimento foi cuspido no rosto, esbofeteado. Uma coroa de espinhos generosos, lhe foi cravado na cabeça com uma cana. As suas costas foram rasgadas com um chicote que lhe abriu as costas. Se você ler a história dos judeus, você vai ler um pouco do que fizeram com Jesus. A Bíblia diz que ele, diante daqueles que o torturavam, ele cumpre uma profecia que está no livro do profeta Isaías: como uma ovelha muda entra diante daqueles que o tosquiam, ele não abriu a sua boca diante daqueles que o torturavam. Ele não reclamou quando foi torturado, ele não reclamou quando foi esbofeteado, ele não reclamou quando carregou a pesada cruz por mim e por você. Mas quando a luz se ausentou, quando o eclipse se fez, quando os pássaros pararam de assoviar e um grande silêncio houve, como uma reação ao que estava acontecendo, ele irrompe aquele silêncio dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nós não conseguimos ter noção dessa dor
que fez o nosso amado Senhor e Salvador expressar dessa maneira. Mas por mim e por você, Ele clamou. Ele clamou ao Senhor para que não o desamparasse, porque Ele sabia que a coisa mais terrível é o ser humano andar desligado de Deus. Quem anda desligado de Deus é infeliz. Quem anda independente de Deus tem um buraco no seu coração que só é preenchido com a própria presença de Deus. Nem Jesus suportou ficar sem ter comunhão com o seu Pai. Por 2 horas e 50 minutos, ele agonizou, não como uma reclamação que estava sofrendo, mas pela dor de estar desligado do seu Pai. Você tem sentido dor na sua alma por estar desligado da comunhão com Deus? Quando pecamos, nós somos separados da comunhão com o nosso Deus. Se você peca e não sente dor, você precisa rever sua posição nele. Se você de fato é filho ou se você de fato é um bastardo. Porque aqueles que são filhos, quando são desligados da comunhão com o Pai, sentem a necessidade de correr de volta para a comunhão com o Pai. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O mesmo Jesus que fez esse clamor, ele nos fez também uma promessa. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é quem servimos. O Senhor que passou por vários períodos de solidão, incompreensão, sofrimento e choro, é o mesmo que nos prometeu que nós nunca mais estaríamos sozinhos. E esse clamor dele encerrou tudo. Você não precisa mais dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pelo simples fato de ele ter vivido e passado isso por mim e por você. Então agora ele grita em alta voz, ele interrompe aquele silêncio no meio de um eclipse, expressando a sua dor, apontando para cada um de nós que viver longe de Deus é de fato dolorido. Mas hoje ele trouxe você aqui porque ele quer que você saiba que o seu tempo de dor poderá cessar hoje se você invocá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o que fez Jesus por nós na cruz? Nós estamos aqui numa reunião de cristãos, independente de você ser membro dessa igreja ou não. Estamos aqui porque acreditamos no Cristo de Deus. Estamos aqui porque cremos em Deus, o Todo-Poderoso. Mas por que uma cruz? Por que havia aquela necessidade de um sofrimento tão terrível? A Bíblia diz que quando o homem pecou, ele foi distanciado da comunhão com o seu Criador. A Bíblia diz que o homem perdeu a imagem do seu Criador. A nossa imagem, quando filhos que pecaram, foi distorcida. A imagem de Deus em nós só volta a ser reconstruída quando o senhorio dele se manifesta em nós. Quando eu digo: não consigo andar sozinho, não consigo vencer essa batalha, Senhor Jesus, me ajuda. O Senhor fala nos evangelhos, um dos textos que nós conhecemos muito é o texto do cego Bartimeu, que quando ouviu falar acerca de Jesus, ele viu que uma multidão se aproximava pelo barulho das pessoas conversando alto. Ele perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém disse: fica quieto. Não, o que está acontecendo? E disseram: é Jesus. Jesus, o Nazareno, está passando aí. E ele começou como louco a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus veio até ele.
e Jesus o cura, e Jesus abre os seus olhos, porque Jesus tem compaixão. Jesus, ele se coloca no seu lugar, e na cruz do Calvário ele se colocou no seu lugar, para que você não sofresse nunca mais. A escolha minha de sofrer, eu decido. Eu posso passar por lutas, mas o sofrimento não precisa ser eterno. Nós podemos passar por dificuldades, mas com Ele entronizado na nossa vida, se fizermos para Ele um trono, as nossas dificuldades terão começo, meio e fim. As nossas dores terão começo, meio e fim. As nossas guerras terão começo, meio e fim. E o fim daquele que tem Jesus na sua vida é sempre um final feliz. Isso nós podemos declarar e testemunhar. Nós passamos por lutas, temos dificuldades. Não é fácil você ser um cristão, mas a vitória é certa na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Mas o que Jesus fez na cruz? Ele entregou a sua vida por nós. Ele foi o sacrifício perfeito que o Pai recebeu no seu lugar, no meu lugar. Todos nós merecíamos um dia morrer, pagar os nossos próprios pecados com a morte, não é só a morte física, é a morte eterna. Mas Ele veio para que você não morresse a segunda morte. Todo homem, quando nasce, ele nasce já destituído da glória de Deus, a cruz diz a palavra. Mas você poderá morrer uma vez e viver uma vez, duas vezes, para a glória de Deus Pai. Mas se você não tem andado sob a direção do sumo pastor, você poderá morrer fisicamente e poderá morrer eternamente. Ele não quer que você morra eternamente. Por isso Ele deixou para a igreja os sinais celestes. Quando vedes essas coisas acontecendo, lembre-se daquilo que eu falei na minha palavra: levantai as vossas cabeças e regozijai-vos, porque perto está o dia da vossa redenção. E nós, como igreja, acreditamos nisso. Primeira carta de João, capítulo 4, no verso 10, diz assim o evangelista: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é essa palavra propiciação? Quando uma divindade no passado estava irada, se aplacava a ira daquela divindade fazendo um sacrifício de sangue. A Bíblia, em outras palavras, está dizendo que toda a ira que estava em Deus por conta do pecado em nós foi aplacada na morte de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que João diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele entregou a sua vida por nossa vida. Ele se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Lá na cruz do Calvário, Ele pediu perdão ao Pai por todos nós. Eu não estava lá, Ele pediu perdão por mim. Você que não estava lá, Ele pediu perdão por você. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele abriu um caminho para a casa do Pai. Por isso, no versículo 51 que nós estamos lendo, diz que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e como sinal da presença do Todo-Poderoso, a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O testemunho é que, o versículo 53 diz: saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
apareceram a muitos. E a história está registrada desses testemunhos. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Muitos mortos que foram sepultados aqueles dias ressuscitaram com eles e entraram na Jerusalém. Morreram depois, certamente, mas foi testemunho de que aquele que morreu e que ressuscitou não era um homem mortal, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu encerro aqui lendo com você o último versículo. Vamos ler juntos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu não tenho conhecimento, acredito que você também não tenha nenhuma lembrança histórica de alguém que tenha morrido como Jesus morreu. E ao morrer, a natureza se manifestou como se manifestou na morte dele. Um eclipse, um silêncio, temor daquelas pessoas que estavam olhando aquele espetáculo macabro. Temor. As pedras fenderem, um terremoto esquisito, tudo na hora em que ele diz: está pago, está consumado. Carta aos Colossenses diz que o escrito de dívida que havia contra você, contra mim, nós que éramos inimigos de Deus no nosso pensamento, o escrito de dívida que havia contra nós, Jesus travou na cruz do Calvário, dizendo: está pago, está perdoado. Eu posso me apropriar das promessas dizendo: eu quero ser de Jesus, eu quero ser guiado por Ele. Ou eu posso estar com os outros e dizer assim: é legal, mas não é para agora, e continuar numa bagaça de uma vida que não vale a pena, que é a vida sem Jesus. Uma coisa eu garanto a você: há 57 anos eu sirvo a esse Jesus. Os meus pais me ensinaram sobre Ele, Ele nunca me decepcionou. Eu sempre o decepcionei, mas nenhuma das vezes em que eu o decepcionei, Ele me negou o seu perdão. Ele deixou de me envolver com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Coríntios. Coríntios, capítulo 9, nos versos 6 e 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Diz assim: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade ou por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é hora da gente vir até o gasofilácio, entregar aqui ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas não por obrigação, porque nós entendemos que tudo que nós temos é o Senhor quem nos dá. E agora é o momento de nós devolvermos a Ele, não porque Ele precisa de dinheiro, não, mas é porque é uma ordenança dEle para nós, para que essa casa continue sendo mantida, para que famílias continuem sendo abençoadas através de várias necessidades que elas têm, que envolvem a parte financeira. Então eu convido você a vir e a depositar o seu dízimo e a sua oferta aqui na frente. Do nosso culto ao Senhor, vou passar para a igreja alguns avisos. Na última semana desse mês de abril, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, de 15 às 15h30, nós teremos aqui a semana de oração da nossa igreja. Então anote aí na sua agenda, se você pode comparecer, traz o seu pedido de oração. Muitas orações têm sido respondidas com essas campanhas que acontecem toda a última semana do final de cada mês, então de segunda a sexta, última semana do mês de abril, de 3 às 13h30 da tarde. Você que quer encomendar a próxima revista da Escola Bíblica Dominical, procurar a pastora Rita, tá? E ela está responsável por vender aí, ela vai ver o valor, né? O pastor Moisés vai ver o valor da revista, e você já pode encomendar com ela. Nossa revista de agora, ela faltam poucas edições para acabar, logo depois a gente já vai seguir nessa nova revista. Encontro do Ministério Frutificar, sábado, dia 13 de abril, no próximo sábado, vai ser um café da tarde maravilhoso, promovido por esse ministério, aqui na Igreja Batista Renovada em Itaparica. Então, se você conhece ou se você tem 60 ou mais, você é nosso convidado. Se você tem menos, você também é nosso convidado, porque todos são bem-vindos, amém? Então venha, convide sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, sua vizinha, seu vizinho, e não deixe de vir comparecer nesse café da tarde, no sábado que vem, às 16 horas, aqui na nossa igreja. Então você que vai vir, converse com a irmã Luzmar. Fica de pé, irmã, por favor. É só procurar a irmã Luzmar. Ela é a líder desse ministério. Você pode entrar em contato com ela para que tudo corra sempre, como sempre corre, tudo bem, seja tudo preparado com muito carinho, não falte nada. Então procura a irmã Luzmar, tá bem?
Curso de finanças organizadas, começa no dia 16 de abril, é uma terça-feira, às 19h30, aqui no templo também. Então você que tem interesse em fazer esse curso, procure a irmã Márcia, ela está responsável pelas inscrições dos irmãos. Então é um curso que vai abençoar a sua vida, pode ter certeza. Mudou a vida de muitos irmãos aqui na igreja. Eu tenho certeza que vai continuar transformando a vida financeira dos irmãos, a parte organizacional. Se você quer aprender sobre organização financeira à luz da Bíblia, não perde esse curso. Vem para cá, começa no dia 16 de abril. Você precisa dar o seu nome para a irmã Márcia. Culto dos autônomos e empresários, na última quarta-feira de abril, dia 24 de abril, aqui na igreja, às 20 horas. Se você é um profissional autônomo, se você é um empresário, se você é um profissional liberal, se você trabalha por conta própria, venha para esse culto. Vai ser muito importante, tenho certeza que você vai ser edificado. Então, dia 24 de abril, às 20 horas. E nós temos hoje, como nós tivemos na quinta-feira no culto dos autistas, nós tivemos o lançamento super abençoado aqui na igreja do livro Autismo Sem Censura, da irmã Cláudia, da nossa irmã Cláudia. E hoje nós continuamos com a venda desse livro. Tem um custo baixo, então se você não sabe sobre autismo, se você quer saber mais sobre esse transtorno, se você conhece alguém que é autista, alguma família que tem um autista, leve um livro de presente, tá? É uma leitura rápida, fácil, gostosa. A irmã também traz ali uma autobiografia. Então eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa leitura. Então não deixe de passar ali e adquirir o seu livro e levar para quem você ama para presentear, tá? É muito importante nós disseminarmos essa informação. A igreja hoje, ela é uma principal fonte de apoio para as famílias atípicas, para acolher essas famílias que muitas vezes ficam vagando por aí, sem ajuda, sem acolhimento, querem ter um relacionamento com o Senhor, mas não sabem como fazer, querem ser acolhidas, mas ninguém acolhe. Então é muito importante nós, como igreja, estarmos preparados para receber os irmãos que estão no espectro autista e também para sermos rede de apoio para as famílias desses autistas que tanto precisam de ajuda. Amém? Queria que você se colocasse de pé para a gente orar e encerrar o nosso culto. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de te cultuar, de te adorar, de dizer que o Senhor é santo, é grande.